divulgada agora pelo Globoesporte.com que o Botafogo decidiu tirar o Lúcio Flávio do cargo, mas só vai fazer o anúncio quando tiver o novo técnico. O time do Botafogo está concentrado em Atibaia, onde se prepara para domingo para jogar com o Bragantino, e a SAF já iniciou o contato com treinadores para assumirem o clube nessa reta final do Brasileirão. Se voltar o caçapa lá da Bélgica, que tá lá no Molenbeek da Bélgica, é a várzea da várzea. É porque ele também era auxiliar, né? Mas ele tá trabalhando. E os contatos estão sendo feitos desde o fim da partida diante do Grêmio. E caso esse treinador não seja anunciado e não chegue em tempo hábil, o Lúcio Flávio vai comandar o time diante do Botafogo. Gente, que moral, né? Imagine ser o Lúcio Flávio nesse momento. Contra o Bragantino lá. Só isso. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Alexandre Senechal tá de volta para falar um pouquinho mais do Verdão, que entra em campo amanhã para tentar, digamos assim, postergar o rebaixamento oficial. E ainda dá matematicamente para postergar. Se o Coxa... Dá pra escapar, né, na verdade. Escapar dá, porque assim... Só ganhar os 5 jogos. O Cruzeiro tá na zona de rebaixamento 37. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos em relação ao Coxa. O Vasco tem 37 ao 16º, um jogo a menos, que tem um confronto Cruzeiro e Vasco. E o Cruzeiro pega o Fortaleza também. Torcer pra todo mundo virar o Botafogo agora. Pois é, senão não adianta. E aí o Bahia... perder 4 seguidas. O Bahia perdeu ontem pro Cuiabá, tem 37 ao 15º, os 3 com 37, só que o Bahia tem os mesmos 33 jogos do Coritiba. O Coritiba tá 11 pontos atrás. Se o Coritiba ganha, faltam 4 rodadas, fica 12 pontos. O Coxa pode chegar a 41 pontos, né? Então mesmo... Quando o 16º fizer 42, acabou. Mesmo que, vamos supor aqui, ó, o Vasco vence o América em casa, o Bahia vence o Atlético em casa. O Coritiba ganhando o seu jogo, que é contra o Cruzeiro, adversário direto, o Coritiba fica a 8 pontos do Cruzeiro, mas o Cruzeiro dentro da zona não resolve, mas fica ainda a 11 de Bahia e Vasco, se os dois ganharem. O Coritiba não cai matematicamente nesta rodada. Mesmo com jogos atrasados depois e tudo mais. O Coritiba ainda vai para pós-data FIFA ainda vivo. Se o Coxa ganhar o jogo, 29. O que acontece? Vai para 29 pontos. Porque nessa rodada, ninguém, nem Bahia, nem Vasco, nem Cruzeiro vão conseguir chegar a 42 pontos. Sim. Nenhum deles. Eles vão chegar no máximo a 40 pontos. Então... E aí mesmo que haja um vencedor no jogo atrasado Cruzeiro e Vasco, o Coritiba ainda não cai. Porque daí ele ainda fica com um dos dois à disposição. Ele cairia se ele tivesse perdido pro América. Exatamente. Né? Mas como ele ganhou do América... Exatamente. Então, na verdade, assim, o Coritiba, ele tem aí pelo menos mais 2 rodadas ainda para esperar o que acontece ali. Não pode o 16º, que nesse momento é o Vasco, chegar a 42 pontos. Aí acaba, né? Porque o Coritiba vai no máximo a 41. Sim, essa é a questão, a matemática. Então, assim, a chance do Coritiba de cair ainda é mais de 99%, 99,9% inclusive. É só 0,01 de esperança de matematicamente para escapar. Tem que acontecer muitos resultados ruins dessa turma da parte de baixo da tabela, para que o Coxa tem que vencer todas, né? Se não vencer todas, ainda se escapar sem vencer todas é mais difícil ainda. Não, se não vencer todas, aí, por exemplo, se vencer 4 dos 5 jogos, vai a 38. 38. Esse aí, time já tem 37. O Vasco e o Bahia que estão ali fora já tem 37. E Vasco e Cruzeiro com certeza vão a 38, pelo menos, porque eles jogam entre si. Exatamente. Porque se dá o melhor cenário, os dois empatando, os dois chegam a 38. E aí iria para vitórias. Hoje o Coxa tem 7 vitórias, o Cruzeiro tem 9, Vasco e Bahia tem 10. Mas claro, numa arrancada do Coritiba, daí daria para ultrapassar no número de vitórias. A esperança é muito pequena, ainda existe. Há essa dúvida no meio campo, se o Andrei continua pela grande atuação que ele teve contra o América, se vai com um time mais ofensivo ou se volta com a segurança do William Farias na cabeça de área. Basicamente a única dúvida do Thiago Kozlowski para a partida de logo mais, né? Logo mais amanhã, né? Daqui a quase pouco mais de 24 horas, amanhã 4 da tarde na Vila Capanema. E eu queria saber de vocês se vocês entrariam com o Andrei ou com o William. Eu entraria com o Andrei no primeiro tempo, com o William no segundo. Eu entraria abre com 2-0 e segura? Segura. É isso? 2-0 é placar perigoso. É perigoso, por isso que daí tem que segurar. Eu digo Botafogo. Vai lá, bota pressão. Eu acho o seguinte, como precisa ganhar o jogo, acho que o Andrei é mais indicado, né? Porque precisa ganhar. Aliás, todos os jogos precisa ganhar. Agora não né? tem mais escapatória. Não, e todos que perdeu também precisava ganhar, né? Os que empatou também. Mas assim, o Andrei, eu acho que nesse momento ele jogou bem a última partida, né? Eu acho que ele pode dar um ritmo de construção ofensiva pro Coritiba melhor do que o William Farias. Então, eu entraria com o Andrei, o Bruno Gomes e o Sebastião Gomes, né? Deixaria o Bianchi também fora.
Robson, Slimani e Marcelino depois Moreno. das atuações de Sebastian e Bruno Gomes, dificilmente o Benfica volta ao time. Dificilmente não deve voltar mesmo, né? Pelo Natanael ali, né? Natanael foi muito bem também. O provável é justamente esse. É Gabriel, é o Thalisson. Gabriel, Natanael, Thalisson, Henrique, Vitor Luiz, Andrei ou William Farias, Bruno Gomes e Sebastian Gomes, Robson, Marcelino Moreno e Slimani. Essa dúvida não devia nem existir na cabeça do Thiago nesse momento, eu acho. Manter quem já tá, quem foi bem. Mas conhecendo um pouco a maneira como o Thiago monta o time, ele muitas vezes ele é a impressão cauteloso, né? Mas eu acho que nesse momento não tem o que perder, né? A impressão que eu tenho, e de repente até se perguntar pro Thiago, eu tenho a impressão que eu tenho que ele não gosta muito do Andrei. Não sei, da característica, né? Não sei se é pessoal. Me dá a impressão que o Andrei não é. Mas aí não só o Thiago, né? Porque o ano inteiro foi assim. Depois que ele voltou de lesão. Pois é, mas o Thiago é o cara desse momento aí, né? Para os outros já não dá mais para perguntar porque eles não estão aqui, né? E o Andrei ficou incomodado também, né? Com essa questão então, assim, de não ser muito não sei, utilizado. talvez o Thiago olhe para o Andrei assim, e ele tem direito disso, ele é o técnico, ele treina, olha os caras, ele pode ter ali alguma visão de alguma característica do Andrei que não lhe agrada no estilo de jogo que o Thiago quer implementar no Coritiba. Então, ele por isso opta pelo William Farias, né? Mas assim, eu acho que na questão de tentar ganhar o jogo, o Andrei pudesse ser mais útil amanhã do que o William Farias, né? Na questão de pôr o time mais pra frente, tem que pressionar o Cruzeiro, ir pra cima, né? Não dá pra você ter um time muito defensivo. O empate não serve. E talvez nem a vitória sirva, né? Pra ser bem sincero. A vitória Teve não alguém resolva aqui no chat nada, né? disse assim, pro Coritiba a vitória não interessa, só interessa pra rebaixar o Cruzeiro. Pois é. Mas mais ou menos por aí, né? Mas é um adversário. Né? Mas assim, o pro Coritiba começa a ser o vilão dos times que não também estão brigando. Mas pro Coritiba escapar, ele tem que tentar rebaixar o Cruzeiro. Ele tem que tentar rebaixar o Cruzeiro, o Goiás e pelo menos Vasco ou Bahia ou Corinthians, desses aí que estão na frente. Ele tem que rebaixar, tentar rebaixar mais ele vai ter que 3 adversários. Exatamente, pegar a vaga deles, né? Ele tem que ganhar 3 posições na tabela. O Coritiba está em 19º, ele tem que ganhar o 18º, o 17º e o 16º lugar. Ele tem que terminar pelo menos em 16º. E o duro é que a distância tá grande, né? 9 pontos pro Goiás. Na minha opinião, impossível pro próximo, né? O 18º. Na minha opinião, impossível de alcançar, entendeu? Assim, a gente vende aqui essa ilusão aí, né? Que dá, sei lá. A gente não vende, faz tempo, né? Não, a gente tá vende, falando mas assim, tempo. o torcedor... Antes do discurso do Thiago ter mudado, né? Claro, muito antes. O Coritiba caiu quando perde pro Bahia, gente. Exatamente. Não é quando perde pro Cuiabá depois. Isso. Lá naquela sequência primeira data FIFA lá ainda, quando o Coritiba perde pro Bahia em casa. Lá acabou. E nós falamos isso aqui e na jornada. Sim, exatamente. A gente nunca enganou o torcedor coxa branca. Verdade, já o Kozlowski... Mas o Kozlowski ele podia falar, já caímos. Sim, vamos largar. não pode, né? Mas assim, já sabia-se que era o discurso oficial de temos que responder assim. Não tem muito o que falar. 1h02. Daqui a pouquinho o Alexandre Senechal volta pra trazer mais do Verdão por aqui, Ale. Vamos projetar mais esse jogo contra o Cruzeiro. O Coritiba que não vence o adversário aí no Brasileirão desde 2017. É verdade, também não teve quase jogo depois disso. Teve a Série B quando perdeu, a gente vai falar sobre isso. Vincenzo Dalicani também, daqui a pouquinho volta pra trazer mais do Furacão, Vincenzo. E tem novidade no mercado de transferências, viu, TT? O Atlético começa a se movimentar para contratações no começo do ano que vem. A janela agora está definida, vai de janeiro a março. Exatamente, o Atlético começa a se movimentar. Um ponta esquerda chileno, já a gente revela esse nome por aqui no Bate Pronto. E antes do nosso intervalo, vamos ao Giro Rick Sport Clube com Mariana Becker. Giro Rick Sport Clube. Da Jovem Pan News, esse é o Giro Rick Sport Clube para Porte Alto. Na hora de vender seu carro, conte com quem é especialista no assunto, venha para Porte Alto. O Paraná Clube já tem data definida para a grande final da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. O tricolor começa a decidir o título com o Terra Boa em casa, no próximo sábado, dia 18 de novembro, às 5 horas da tarde, no ginásio do Tarumã. Em campo, 4 paranaenses vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024. Atlético, Curitiba, Patriotas e Operário são os representantes. O Londrina, que tinha uma vaga, desistiu de participar da competição por causa dos custos.
E esse ano vai ter novidade na competição. A principal disputa das categorias de base também terá para o futebol feminino. A primeira Copinha Feminina será disputada em dezembro e vai contar com 16 clubes, mas não terá um representante paranaense. E a equipe de futebol de salão feminina do Colégio Estadual do Paraná está em Rosário, na Argentina, para a disputa do Desafio Internacional C17, que acontece até o dia 12 de novembro. No primeiro jogo da competição, a equipe curitibana venceu o time de Rosário por 4-1. A segunda partida está marcada para esta sexta-feira, às 9h30 da noite, contra a equipe da Argentina.